Olá, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo com o nosso país do ponto de vista da economia. E eu vou ter que gravar alguns vídeos sobre isso, mas eu vou começar bem do começo, iniciando aí justamente pela pessoa responsável pela economia no Brasil hoje, que é o nosso excelentíssimo ministro da Economia, ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então eu vou colocar aqui para vocês um vídeo onde ele mesmo diz a experiência que ele tem na economia, o tempo, e como que ele conseguiu essa experiência. Vou colocar aqui para vocês. Apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia. Foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Laércio Menezes para passar. Então eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC. Ok, então a gente tem um sujeito que diz abertamente que ele estudou por 2 meses e só passou porque colou. Qual que é o motivo desse mesmo sujeito ser colocado num dos cargos mais importantes na gestão de um Estado, que é o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, sem nenhuma experiência na área e a pouquíssima experiência que tem, ainda ter passado na base da cola? A resposta é muito simples. Num sistema marxista-socialista, como é o nosso partido do PT, atualmente governando o Brasil, pelo menos na sua parte executiva, não interessa a capacidade do sujeito, a experiência do sujeito, a sua função técnica propriamente não tem importância. E com isso eu não estou aqui elogiando a parte técnica, porque haja visto o que aconteceu com o governo Biruliro, né? Onde o cara colocou somente pessoas técnicas em cargos que exigiam isso, então o Ministério da Fazenda estava lá com uma pessoa aparentemente responsável e que tinha como gerir tecnicamente, que era um economista, né, o Paulo Guedes. No Ministério da Justiça, um juiz. No Ministério da Defesa, se eu não me engano, ele era do Exército, ou pelo menos alguém com bastante background da área da segurança, enfim. E olha o que deu. Porque a política não é feita só da parte técnica, da parte da competência propriamente. Porque isso é uma herança do positivismo. Tanto é que deu ruim no governo Biruliro justamente porque o próprio Biruliro é uma vítima desse sistema que é o sistema positivista. Né? Utilitarista barra positivista, mas o Brasil hoje, na sua estrutura interna, ela é positivista. Ela vem dessa herança de Augusto Conte, ou Augusto Conte, dependendo aí do quão fresco você seja. O próprio lema Ordem e Progresso é um lema positivista. Né? Bom, então por quê? Pelo mesmo motivo que a Dilma é presidente de sei lá o que, da economia também, dos bancos do BRICS, alguma coisa assim. Sem nenhuma experiência. Experiência zero. Não só sem experiência, como acusada de pedaladas fiscais e empichada em 2016. Então por que colocar esse cara? Pelo que ele acredita. É isso que importa no final das contas. O que ele acredita. E no que o ministro Fernando Haddad acredita. Em 1998, ele escreveu um livro chamado Em Defesa do Socialismo, pela comemoração dos 150 anos do Manifesto Comunista, onde ele tenta meio que atualizar Karl Marx para esses dias. É um livro que é relativamente difícil de se achar físico, eu não ia gastar dinheiro com isso, e tive alguma dificuldade em encontrar a sua versão digital, mas encontrei e li. E eu fiz aqui alguns apontamentos para que a gente possa entender o porquê que o nosso ministro está fazendo o que está fazendo. Só que esses apontamentos, eu não vou entrar propriamente agora.
Eu vou ainda tenho que dar uma afinada e dar uma filtrada ainda nas informações. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, por hora, para que vocês entendam. Faz algum tempo que eu não entro nas fontes primárias do Foro de São Paulo, o que eles estão tramando. Eu estava muito envolto aí em questões pessoais, praticamente no último 1 ano e meio, 2, resolvendo algumas pendências pessoais e financeiras também, porque eu passei alguns problemas graves, tive que pedir ajuda para os meus seguidores, enfim, e não quero passar por isso de novo. Agradeço muito pela ajuda. Eu lembro que um dia eu tive que pedir para as pessoas pararem de enviar dinheiro para mim, porque eu já tinha dado muito mais do que eu precisava na época, para o pedido que eu havia feito, que era para consertar o meu carro e poder dirigir. Só que eu não quero passar isso de novo, assim, não quero. Se precisasse acontecer um extremo, eu não teria vergonha, mas eu quero ter as minhas precauções, então passei esses últimos 2 anos tomando essas medidas. Então não pude me aprofundar muito na política, né? E o meu próprio perfil também não é muito vinculado à política recentemente, mas isso também vai dar uma leve mudada aí. Então, eu estou dando esse background para vocês entenderem que eu estava longe dessa discussão política. Mas, observando as atitudes do governo, mesmo sem essas fontes primárias que podem corrigir, incrementar ou até melhorar essas informações posteriormente, não é muito absurdo dizer que nós temos um problema estruturalmente no PT. O problema é o seguinte: do ponto de vista institucional, eles vão estar no poder durante muitas décadas ainda, mesmo que o partido propriamente não esteja no comando do executivo, como aconteceu em 2018 até 2022, ok? Tecnicamente de 2018 até 2020, porque de 20 a 22 o Biruliro não governou nada. Pelo contrário, amordaçaram ele, castraram ele, ele não podia fazer rigorosamente nada, que foi o período pandêmico que a gente viveu. Mas, teoricamente, ele teve um governo de 4 anos. Bom, só dele ter os seus poderes de presidente de uma nação praticamente cerceados em 60%, 70%, já demonstra que um presidente não faz nada. Ele é apenas um cargo eletivo que, no final das contas, não representa nada para o partido. E aqui partido eu não estou falando do PT. Estou falando do partido enquanto instituição marxista. Que aí vai ter 1 milhão de variáveis. Uma delas, as principais, é PSOL, PT, PDT, etc. Bom, por quê? Porque o governo, enquanto eleito, supondo que a eleição tenha sido verdadeira, ele passa naturalmente. Então ele terá no máximo um período de 8 anos e uma janela de 4 anos para posteriormente entrar novamente ou o governante anterior ou um novo, enfim. E que pode ser do mesmo partido ou não. Que foi exatamente o que aconteceu com o Lulindo. O Lulindo entra em 2002, sai em 2010, 2 mandatos consecutivos. Entra a Diolinda, até 2016. Ela vence a reeleição em 2014, pedaladas fiscais em 2016, 2015, empichada em 2016. Entra o vice Temer até 2018 e aí entra o Biruliro até 2022. Ou seja, você tem praticamente 23 anos de governo petista, com uma janela de 4 anos que entrou o Biruliro. Então são praticamente 19 anos de partidos de esquerda no governo brasileiro, tomando conta do executivo brasileiro. E nesse tempo, eles souberam aprender a lição de Antônio Gramsci e colocaram realmente quem importa e quem comanda o país no comando. Eles entenderam quem é que manda no Brasil. Quem é que manda no Brasil? STF. Cargos de indicação, que não necessariamente precisam ter um rigor técnico para se exercer, mas que são indicação pessoal do presidente. Existem algumas regras
que tradicionalmente são seguidas, mas não há obrigação, é apenas uma tradição. Então, dos ministros do STF, a gente tem uma quantidade considerável de ministros indicados por eles. E o número é um pouco assustador. Dos 12 ministros, perdão, dos 11 ministros, 7 foram indicados diretamente por presidentes petistas, pelo PT. Eu peguei minha colinha aqui. O Lula indicou Carmen Lúcia em 2006, Dias Toffoli em 2009 e o Cristiano Zanin em 2023. A Dilma, o Luiz Fux, 2011, o Barroso em 2013 e o Fachin em 2015. Só que, indiretamente, a gente ainda tem o próprio Xandão. O Xandão foi indicado por quem? Pelo o nosso malvado favorito, o vampiro de todos nós, Michel Temer, que era vice-presidente da então presidente Dilma Rousseff. Então, não é absurdo dizer que também foi indicado. Então, no mínimo 7, sendo justos 8 dos 11. Maioria absoluta. Esses caras não têm prazo de validade, o cargo deles. Eles ficam lá até 70, 80 anos. E esses caras, geralmente, por serem indicações políticas, em tese eles fazem um voto com o país, com a Constituição. Mas na prática o que a gente vê é um voto de lealdade para com o partido ou a pessoa que os colocou lá, que o colocou lá. Então, o que a gente tem? Mesmo que entre pelos próximos 20 anos governos, presidentes de direita, conservadores, Donald Trump 2.0, 3.0, raio que o parta, vai ser extremamente difícil governar esse país justamente pelo que a gente tem na configuração do STF. Bom, e o nosso querido Haddad? A mesmíssima coisa. Não há competência e há uma lealdade dele para com quem colocou lá. E essa lealdade é puramente ideológica. Quando a gente pensa na razão pela qual um cara que passou 2 meses num curso, sei lá onde, que é esse negócio de economia que ele fez? Faculdade não é, porque não tem faculdade de 2, 3 meses. E que ele ainda passou colando e ele diz isso abertamente em tom de sarcasmo, de sarro, tirando sarro dessa situação, a resposta só pode ser uma. Nesse livro dele, de 1998, a gente tem o marxismo clássico, velho. Assim, taxação progressiva até afogar os caras, críticas ferrenhas ao capitalismo barra liberalismo, críticas ferrenhas à mentalidade burguesa, críticas ferrenhas ao sistema democrático liberal e que precisa ser um sistema democrático do povo. E aqui sempre que vocês verem essas palavras, democracia, democrático ou povo, entenda nossas regras e o que a gente quer. Ok? Esse livro foi uma espécie de manifesto, sem trocadilhos com o Manifesto Comunista, foi uma espécie de manifesto das suas intenções. Não à toa, mesmo ele sendo um político risível e tecnicamente foi um dos piores prefeitos de São Paulo, se não o pior prefeito de São Paulo, fundou essa cidade, cujas heranças negativas a gente colhe até hoje, a gente sofre até hoje. Mas ele provou que ele é leal ao partido. Tanto é que nas eleições, não lembro quais foram agora, qual foi agora, ele falava: Haddad é Lula. Quer dizer, ele se despersonaliza em nome do partido. E ele foi muito bem recompensado, diga-se de passagem. Bom, quando ele entra justamente com a seguinte orientação. Você, companheiro, vai ser colocado
vamos dar as chaves do cofre para você. E você vai liberar dinheiro para nós sob a justificativa, seja ela qual for, de que esse dinheiro é para o partido, é para a causa, é para a ideologia. Então, nesse sentido, Fernando Haddad é muito semelhante ao Leon Trotsky. Enquanto for para o partido, eu faço o que for necessário. Tanto é que começa a dar ruim dentro do Partido Comunista Russo, justamente quando se descobre que o dinheiro não estava indo apenas para o partido, mas para uma série de corrupções ali que é inerente ao partido. Quando o partido se torna o Estado, quando ele absorve o Estado, obviamente que haverá corrupção, não tem como. A natureza das coisas é essa. Ele se revolta porque ele era um idealista absurdo, diferente do Stalin, que além de idealista era um político, e um ótimo político. Aqui não estou falando que ele fez coisas boas, obviamente que não fez. Eu não estou colocando a questão moral, estou falando da questão pragmática. Ele foi um excelente político, um excelente estrategista. Tanto é que hoje a Rússia é basicamente herança de Stalin, né? Falam muito de Lenin, mas na real a herança é de Stalin. Então não estou falando moralmente, falando pragmaticamente, foi o maior estrategista da história da humanidade, assim, de longe passou de Napoleão e tal. Mas moralmente a gente sabe o preço que isso custou, não só à Rússia, mas ao mundo, né? Bom, o Trotsky já era mais idealista. Então o Trotsky e o Fernando Haddad têm algo parecido nesse sentido. Ambos são extremamente leais à causa. Então, se necessário for, ele vai liberar a sangria em nome da causa. Que é justamente o que está acontecendo com o nosso Brasil agora. Então, aparentemente, não está havendo corrupção. Essa lição o PT já aprendeu. Aparentemente. Mas, obviamente, que com o rombo trilhardário que a gente tem, e com tudo aumentando, a inflação aumentando, o valor do real sendo desvalorizado dia após dia, não só frente ao dólar, mas frente a quase qualquer moeda. Bom, vide a Argentina, né? Esse dinheiro está indo para algum lugar, velho. Assim, não é possível que esteja no caixa ainda e seja só um problema de ventos da economia. Não é. É claro que existem fatores econômicos incontroláveis, a gente sabe disso. No entanto, a única resposta não pode ser essa. Talvez isso represente 10, 15, 20% da crise que a gente está vivendo, mas eu garanto que no mínimo 80% da crise que a gente está vivendo não é ventos da economia, instabilidade macro geopolítica. Não. É sangria do dinheiro público do Brasil. Só que eles ainda precisam estar no governo e precisam dar uma aparência de normalidade e de legalidade. Eles precisam fechar a conta. E essa conta não pode estar no vermelho. E eles estão no limite. O TCU já está vendo uma suposta pedalada fiscal. Mas eu acho que não vai dar em nada. Porque eles já tiveram essa experiência uma vez e eles estão tomando cuidado. Com isso eu não estou dizendo que eles não fizeram. Estou dizendo que se fizeram, fizeram com alguma cautela. E eu vou voltar nesse assunto da cautela em breve. Então, o companheiro Haddad foi colocado lá justamente para isso. Para que ele sirva a causa sem questionamento. E o livro dele é a prova disso. Que ele serve a causa. E que um dos motores para que a causa ande é justamente a parte financeira, a parte econômica. Seja na mentalidade do povo, seja na mentalidade política, seja na própria questão tributária. A parte tributária é muito presente no livro. Ok? Quem quiser, eu posso enviar por e-mail esse livro.
ou disponibilizar o link do Drive desse livro vocês podem ler, caso vocês não consigam encontrar por vias próprias. Aí vocês me chamam nos comentários ou por mensagem e eu disponibilizo sem nenhum problema, ok? Bom, eu pretendo fazer uma análise desse livro em breve. Estou só terminando algumas questões aí, pegando algumas referências, mas eu vou fazer essa análise em breve. Podem me cobrar. Bom, só que a sangria existe. Como dar uma aparência de normalidade para essa sangria? Taxação. Então tá saindo dinheiro, eu não sei para onde, por isso que eu falei que eu tô longe da política, eu não sei exatamente para onde tá indo esse dinheiro. Talvez Cuba, talvez Rússia, talvez China, não sei. Dificilmente tá indo para corrupção, tá? Eles devem estar alimentando algum regime e por isso a urgência. Por isso a urgência, por isso que em tese eles poderiam dar uma amenizada nesse processo para não ficar tão descarado como tá ficando descarado. Então por que tá tão descarado com 2 anos de governo, velho? Os caras já tá querendo taxar Pix. Indiretamente, mas querendo taxar Pix. Não há uma taxação direta no Pix, mas uma taxação indireta. Então, de fato, você não será taxado na hora de fazer um Pix. Fiz lá um Pix de R$10 e para mim vai custar R$11,50. 10 vai chegar, R$1,50 de taxa. Não, de fato isso não existe. Porém, quando você coloca uma fiscalização mais pesada e uma obrigação dos bancos, que de fato já tinham essa obrigação de envios, eu não sei se era semestral ou anual, mas eles eram obrigados a enviar, só que não em valores tão baixos. Essa é a questão. E também as fintechs, que são Nubank, C6, PagSeguro, que antes, ao que parece, não tinha essa obrigação do envio, e agora tem, e de um valor baixíssimo. Pô, eu já trabalhei no Brás, cara, assim, 15 pau por mês, porque não é só no Pix, é 15 pau por mês de Pix, cartão de crédito e débito. Pô, isso aí o nego faz em 2 dias, cara. E aí? E aí? Então, assim, é delicado. Voltaram atrás, por enquanto, mas não é um adeus, é um até logo. Eles vão. Se eles estão tão desesperados a ponto de colocar a sua popularidade na mesa do trabalhador e serem mal vistos, quer dizer que há urgência para essa arrecadação. E se há urgência para essa arrecadação é porque alguma coisa de fora, principalmente, está exigindo que o Brasil, enquanto governo, enquanto Estado, sendo governado pelo PT, que é um partido de esquerda, sustente o que quer que seja. E isso já aconteceu. Em 2002 até 2010, praticamente quem fundou, manteve e alimentou ditaduras no mundo foi o PT através do Foro de São Paulo, que por si só já deveria deixar de existir o PT só pela presença dele em uma organização política supranacional. A nossa Constituição não permite isso. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. O Olavo falava disso há tantos anos e ninguém deu a mínima. Um partido político no Brasil, em atuação no Brasil, não pode ter vínculos com organizações supranacionais. Isso é proibido no Brasil. E a maioria dos países proíbe isso, justamente para evitar a influência externa ou pressões externas. Nesse sentido, os partidos têm que ser 100% nacionalistas. Coisas que não há como você coincidir ou coadunar quando se fala em socialismo/marxismo. Ok? Esse foi o erro do socialismo alemão em 40. É tentar nacionalizar o socialismo. Tanto que o nome era esse, Partido Nacional Socialista. Né? Bom, daí que vem essa urgência do PT na taxação absurda, na taxação dos impostos. É taxa de tudo que é lado, é imposto de tudo que é lado. O que eles não puderam criar, eles ressuscitaram justamente para tentar estancar essa sangria ao máximo. E eles não estão conseguindo. E mesmo assim eles não estão conseguindo. Para onde está indo todo esse dinheiro, velho? Se eu fosse chutar, eles estão alimentando o Irã, eles estão alimentando Cuba, eles estão alimentando Venezuela, eu sei lá, mas não é possível.
Eu tenho quase certeza que a gente está pagando a subsistência de ditaduras no mundo, cara. Assim, eu não posso provar isso, é um mero achismo meu, é um talvez, é um suponho que, mas não há outra explicação, cara. Porque se fosse corrupção, isso já tinha estourado. Isso já tinha estourado. Não tem como tanto dinheiro sumir dos caixas e simplesmente, sabe, não dá, isso é impossível de se pensar. Então, por que está acontecendo isso com o país? Porque o Fernando Haddad foi colocado como ministro da Fazenda. Por que ele foi colocado como ministro da Fazenda, mesmo não tendo experiência nenhuma, e a pouca experiência ainda foi colando em prova? Como ele mesmo disse. Porque ele é leal à causa. Ele é leal à causa. Eu só espero que ele não tenha, como eu sou humanista, de fato, e não desejo a morte de ninguém, eu espero que ele não tenha o mesmo fim de Trotsky, né? Porque na primeira oportunidade, filho, ele vai ser sacrificado. Não literalmente, mas assim, como a Dilma foi. A Dilma foi. E o Fernando Haddad provavelmente será. Tanto é que tá sendo malhado por jornalista. O PT meio que largou o cara. Tipo, foda-se, velho. Se vira aí. Se vira. Você tem que dar o dinheiro e tem que apresentar uma justificativa plausível pro mundo. Pra fora, né? Pro Brasil. O importante é a torneira não fechar. E você que se vira aí. Só que o cara não tem rigor técnico, o cara não tem nem linguagem técnica. Já, os próprios jornalistas estão chamando a linguagem do Haddad de um mês, porque ele não consegue completar uma frase. Mas isso não importa, enquanto ele... E eu acho que eles nem vão sacrificar tão cedo, a não ser que pegue muito pesado, a não ser que fique muito escancarado. Porque eu acho que no Brasil hoje não tem uma outra pessoa que liberasse tanto dinheiro assim a rodo em nome da causa, como é o caso do Haddad. Então ele ainda vai ser mantido ali no círculo íntimo, no núcleo duro do governo, justamente para que ele tenha talvez uma casa civil, não sei, mas preferencialmente ali na fazenda. Justamente porque, em nome da causa, ele vai fazer o que for preciso. E eu acho que justamente por ele ser esse idealista que não estão jogando esse dinheiro na corrupção. Porque ele não deixaria. Ele não deixaria. Eu acho que ele é muito mais leal à causa do que ao sujeito, do que ao indivíduo. Por isso que eu falo que há tantas semelhanças dele com Trotsky. Eu nem tinha pensado nisso. Lendo o livro dele, ele é mais... Eu ainda posso corrigir isso, tá? Mas eu tendo a vê-lo mais como trotskista do que como um leninista ou um stalinista, sem dúvida. Sem dúvida. Eu nem tinha pensado nisso, tô refletindo agora. De novo, posso fazer algumas correções depois, mas sem dúvida ele tá mais alinhado ao trotskismo do que ao leninismo ou stalinismo. Stalinismo zero, leninismo um pouco, mas muito mais no discurso. Mas enquanto estrutura de pensamento, ele é mais trotskista, sem dúvida. Para maiores informações, tem uma biografia do Leonardo Padura, se eu não me engano, o nome dele, chamado O Homem que Amava os Cachorros, O Homem que Amava os Cães. É um calhamaço grande, mas vale muito a pena ler. Recomendação do Olavo de muitos anos atrás. Já li, é uma das minhas biografias preferidas. Mostra que o Trotsky não era nem um santo, mas ele era muito leal à causa. E olha o que deu, né? Morreu com uma machadada na cabeça. Espero que não haja esse mesmo fim pelo companheiro Haddad. Não desejo a morte de ninguém, mas o partido não tem dó. O partido não tem dó. Se necessário for, ele vai ser jogado aos lobos, como já estão fazendo. Já estão fazendo. Então é isso. Esse é o primeiro passo para a gente entender o porquê o Brasil está como está. Cauê, há vislumbre no horizonte de melhora? Não. Não. Pelo contrário. Há um vislumbre de uma piora gradativa. Porque o que eles estão fazendo estruturalmente levará anos para ser desfeito caso entre um Donald Trump 2.0 aqui no Brasil. Anos, talvez mais de 2 mandatos. Então, isso se entrar, né? Uma pessoa disposta a resolver a bagunça. Vai passar no mínimo uns 3 ou 4 anos só desfazendo as merdas
para depois começar a fazer a coisa do jeito certo e perigar acabar o mandato, não se reeleger ou não, porque não vai poder depois de 2 mandatos seguidos, mas aí colocar algum vassalo seu e não continuar, ou até mesmo voltar alguém de esquerda. Enfim, como diria o professor Olavo, o Brasil não tem 5 anos de paz seguido desde a queda do Império, né? Então, não há nenhuma perspectiva de melhora para esse país. Pode ter na linguagem da Dilma, uma despiora. Sim, pode ficar menos pior. Para que não haja uma queima tão rápida do ponto de vista da imagem pública do partido. Mas eles também estão meio que cagando para isso. Então, provavelmente já devem ter um partido, ou pelo menos uns 2 ou 3 candidatos na próxima eleição que estejam em partidos diferentes, mas que sejam leais ao partido, que é a velha tática das tesouras, né? Que o Lula em 2002 ou 2006, eu não lembro agora, se vangloriou de que as eleições no Brasil, a democracia no Brasil estava sendo disputada apenas por partidos e pessoas de esquerda, né? Quando a democracia é justamente o oposto disso, é quando você tem ambiguidades, lados extremos e opostos competindo pelo voto. Mas é isso. Esse é o nosso cenário. Nós temos um sujeito na economia com as chaves do cofre absolutamente leal à causa, e a prova disso está sendo dita por ele, não é por mim, no livro dele, Em Defesa do Socialismo. Então, só aí já é uma bizarrice, né, velho? Você tem o ministro da Fazenda, cuja lealdade ao partido e à causa foi escrita há 20 anos atrás, num livro chamado Em Defesa do Socialismo. O que você acha que ia acontecer com a economia do país quando um cara desse pegasse a chave do cofre, velho? É lógico que ia dar ruim, ia dar muito ruim e continua dando ruim e vai dar ruim mais ainda. Não há saída para o Brasil. Então tira o seu dinheiro desse país imediatamente. Imediatamente. Tudo que você puder, joga em Bitcoin. Tudo que você puder. Em alto custódia. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o curso do Renato Amoedo, do Renato 38 para vocês. Eu tenho ele no meu Drive. Vocês vão aprender a custodiar os seus bitcoins. Se você não puder sair do país ainda, como é o nosso caso, tira o seu dinheiro do país. A velha história do macaco e da árvore. Tá? Não vou pegar dinheiro de ninguém. Eu vou só dar o curso para você e você que se vire, como eu me virei. Tá? Então o que eu faço aqui? A gente deixa o nosso dinheiro do giro do mês e tudo que sobra vai para Bitcoin, cara. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Já tira da mão do Estado, já evita uma canetada de um cara bloquear minhas contas, já fica um pouco menos receoso. E numa eventual saída do país, que a gente vai sair, eu vou lá em outro país, transfiro para Binance, para Nomad e tal, saco, acabou, sem nem imposto sobre isso, tira da mão do Estado, resolveu o problema. Façam a mesma coisa. Façam a mesma coisa. Tirem o dinheiro do país. Imediatamente, para ontem. Até porque vai ficar ruim com a história do Drex. Também eu vou falar da história do Drex em breve. Tá ok? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Que Deus abençoe todos vocês e que Deus tenha misericórdia dessa nação.